Olá, está começando o Agrocultura RS. Eu sou Thaís Dávila e aqui você tem a informação que move o campo gaúcho. A Farsul marcou para quinta-feira da semana que vem, dia 3 de julho, um seminário sobre recuperação judicial no agronegócio. O evento vai acontecer no auditório da entidade e terá transmissão pelo YouTube. As recuperações judiciais têm sido uma alternativa muito procurada por empresas e produtores do setor. No primeiro trimestre, segundo a Serasa Experian, os pedidos de RJ no país cresceram 38%. A produção de leite industrializado no Brasil tem se mantido estável, mas o número de produtores vem reduzindo a cada ano, especialmente aqui no Rio Grande do Sul. A automação e outras tecnologias são ferramentas que podem contribuir para facilitar o trabalho do produtor, bem como evitar o grande problema atual, que é a carência de mão de obra. Para entender um pouco mais sobre como a tecnologia pode contribuir com os produtores de leite, a gente conversa agora com José Evaldo Gonçalo, que é CEO da Broto SA, uma plataforma digital ligada ao Banco do Brasil. Tudo bem, José Evaldo? Olá, tudo bem? E você? Tudo bem por aqui. Bom, queria começar dando um panorama da indústria do leite, desse setor leiteiro no Brasil, um setor que passa por muitos desafios, inclusive com a importação de leite dentro de um país que é um grande produtor, né? Você pode contextualizar para a gente como é que está o setor hoje no país? Pois não, Thaís. A pecuária leiteira no Brasil, ela tem uma característica muito importante, que é, primeiro, a gente fala que das atividades, aqui está presente em praticamente todos os municípios do Brasil. Uma segunda característica muito importante é que ela é fortemente movida e fortemente trabalhada no Brasil todo por agricultores familiares, especialmente, ou pequenos produtores. Mais de 70% da mão de obra na pecuária leiteira são pequenas propriedades, são agricultores familiares. E um terceiro é que a importância da participação do conjunto da família, tanto de mão de obra masculina quanto mão de obra feminina. E nós temos, de fato, o Brasil como uma potência na pecuária leiteira, mas mesmo assim nós ainda temos uma baixa produtividade comparado com países, com outros países do mundo, e nós sofremos sim essas dores, esses problemas em relação, por exemplo, à importação de leite do Mercosul, especialmente Uruguai, Argentina, e especialmente na região sul. Então são vários e vários os desafios e como você falou, e no andar da nossa conversa que a gente vai trazendo mais dados, nós temos esse problema de perda de mão de obra no campo, seja pelo êxodo, seja por outros aspectos, e aí a busca de novas tecnologias para que possamos superar esses desafios. Pois é, começando já por essa questão da mão de obra. A produção de leite tem umas particularidades que não tem folga, não tem feriado, fim de semana e nem férias. É uma atividade que precisa ser executada diariamente. Acho que aí está o grande desafio desse segmento, né, José Evaldo? Exatamente, Thaís. Tanto desses horários, não é 7, 24/7, são todos os dias da semana, é de madrugada e à noite. É uma preocupação todo o tempo, não só com a ordenha, mas com a saúde do animal, com a ambiência, com o estresse do animal. E aí os cuidados, porque a decorrência, a depender das doenças, da alimentação, tem um efeito muito direto com a produção, com a qualidade do produto. Então, é uma das atividades da agropecuária, a pecuária leiteira, que traz, assim, eu diria até que desafios. O agronegócio em si é um desafio constante, porque depende muito da natureza, do clima. Agora, eu diria que a agropecuária, não só a brasileira, mas falando aqui do Brasil, que a pecuária leiteira, aliás, é um desafio ainda maior, que nos coloca a importância aí de uma atenção 24 horas, 7 dias por semana. Bom, e como a tecnologia pode contribuir para melhorar ou superar ou passar de uma forma um pouco mais tranquila por esse desafio? Exatamente. Primeiro, porque nós temos que entender que o Brasil ele se coloca nesse mundo aí
da busca e alcançar maior produtividade também na pecuária leiteira. O país é o quarto produtor mundial e nós temos uma produtividade variando muito no Brasil, mas usando média de 1.600 litros por vaca ano. É, e nesse caso, até é bom destacar o Rio Grande do Sul e o Paraná, eles já estão à frente em relação aos demais estados. Hoje, a produtividade no Rio Grande do Sul média é de 3.000 litros vaca ano. Então, praticamente o dobro da produtividade nacional. Nacional. E isso em função já da adoção de algumas dessas tecnologias. Quando nós estamos falando, e você iniciou falando da diminuição tanto de propriedades quanto dos agricultores, há 20 anos atrás nós tínhamos o dobro de propriedades, quase 2 milhões, mais de 2 milhões. Nós tínhamos praticamente o dobro de famílias, mais de 8 milhões. Hoje nós temos em torno de 1 milhão de propriedades, então em 20 anos é praticamente a redução de metade. Isso se dá ano a ano. No entanto, nós não tivemos diminuição da produção. Isso porque o ganho de produtividade. Esse ganho de produtividade, em grande parte, ele se dá por essas novas tecnologias. Automação na ordenha, chips, onde você acompanha a saúde e a alimentação dos animais, climatização dos ambientes, uso de mecanismos de inteligência artificial e outros, para que você monitore em tempo real, inclusive os efeitos ambientais, etc. Então, a tecnologia está aí para trazer, para melhorar, para buscar auxiliar nessas dores desse trabalho da pecuária leiteira, mas efetivamente de olhar para o futuro, porque no tempo, efetivamente, nós temos diversos exemplos no Brasil e no mundo, a tecnologia vem para auxiliar esse ganho aí em escala que nós precisamos ter para os próximos anos. Bom, levando isso em consideração, como é que a Broto se enquadra nessas possibilidades que as novas tecnologias trazem? Como ela se conecta com o produtor? É uma boa pergunta. Nós somos uma plataforma, um ecossistema, onde ele trabalha especialmente e exclusivamente, quase eu diria, com o agro, com o agronegócio, mas em todas as suas etapas, seja no financiamento por intermédio do Banco do Brasil, seja no seguro por intermédio da Brasilseg, da Mafre, e do ponto de vista de integração do produtor e com essas novas tecnologias, com insumos, com equipamentos. Então, o Broto hoje é um ecossistema onde você tem todas as etapas do negócio e, da mesma forma, assim como outras áreas do agronegócio, da pecuária leiteira. Então, é essa integração, cursos, inclusive, eu estava falando do aspecto aqui econômico, mas também do aspecto educacional, de formação, porque nós temos na plataforma, junto com vários outros parceiros, como a Embrapa e outros, cursos de formação, treinamento. Então, a Broto é essa, eu diria, esse ecossistema onde a agricultora, o agricultor encontra ali todos os passos e processos e soluções para esse seu trabalho do dia a dia. A gente ouve muito falar que vai continuar, e eu tenho ouvido isso muito em vários setores, que vai continuar na atividade do agro quem se profissionalizar, quem se capacitar e quem ficar mais tecnológico. Não é diferente na área do leite, Zé Evaldo? Não é diferente na pecuária leiteira e mais. Eu acho que nessa área o desafio e o tempo ele urge de maneira maior e mais rápida, porque pegar alguns exemplos, nós temos hoje, eu falei dessa baixa produtividade, os Estados Unidos eles têm em torno de 10.000 litros por vaca ano como produtividade. Nós estamos no Rio Grande do Sul 3.000, mas no Brasil menos de 2.000. Então nós temos um desafio muito grande pela frente. Os países aqui vizinhos também com uma produtividade muito maior. E parte é em função dessas novas tecnologias, mas não só isso, agregar valor ao produto. Então, certamente, a pecuária leiteira passa por um desafio tão grande como todo o setor do agronegócio,
mas eu diria até que um desafio até mais urgente e mais importante. Tá certo, então, José Evaldo Gonçalo, CEO da Broto, uma plataforma ligada ao Banco do Brasil, que traz muita tecnologia aos produtores. Obrigada pela sua participação. É muito importante porque nós temos duas questões. O setor agro, em geral, e a pecuária leiteira não é diferente, existe uma resistência a novas tecnologias. Obviamente que se precisa de apoio, precisa de financiamento, precisa se buscar novos conhecimentos. Então, é fundamental, e é em todos os setores, não só do agro, mas hoje a tecnologia ela é assim imperativa no setor financeiro, no setor de comércio, no setor de serviços. Então, também no setor do agro, onde nós temos aí um horizonte, nós temos um mar aberto a ser trabalhado e a ser seguido. Então, eu diria que a todos as nossas agricultoras, agricultores, a todos os nossos pequenos proprietários, a todos os pecuaristas, a todas as pecuaristas desse setor específico que nós estamos conversando, não só, mas de todos, mas desse setor específico, é preciso que nós trabalhemos fortemente com agregação de valor ao produto e essa agregação de valor ela vem necessariamente com novas tecnologias e essas tecnologias estão aí e essas novas fontes de financiamento também estão postas para o presente, porque no futuro, se nós não trabalharmos nesse momento com essas tecnologias que nós conversamos aqui durante todo esse programa, infelizmente é uma tendência do nosso negócio perder cada vez mais competitividade. Bom, José Valdo, antes da gente terminar, né, quais as dicas que você daria por onde o produtor de leite, especialmente esse que é o nosso assunto, por onde ele deve começar, ele deve pensar em se capacitar, se atualizar e trazer mais tecnologia para a sua produção? Eu que agradeço, um grande abraço para você e para todos os ouvintes. Obrigada. O Agrocultura RS faz um intervalo, em seguidinha a gente volta. Até já. Estamos de volta com Agrocultura RS. O programa de aplicação responsável treinou só em 2025 mais de 3.900 aplicadores de defensivos em todo o Brasil. O Rio Grande do Sul tem uma legislação diferenciada sobre o tema e uma programação específica. O programa Aplicação Responsável, desenvolvido pela área de Boas Práticas Agrícolas da Corteva, em parceria com a Unesp, completa 20 anos e quase 35 mil pessoas capacitadas no país nesse período. Unidades móveis percorrem as regiões produtoras no Brasil e mostram a forma correta de aplicar os produtos, evitando desperdício e problemas de deriva. Para uma pulverização ideal, os aplicadores precisam saber interpretar as condições meteorológicas, como vento, umidade do ar e temperatura, e conhecer as técnicas corretas, além de preparar adequadamente a cauda. A partir de 2026, será exigida a capacitação de todos os aplicadores de defensivo para qualquer categoria de produto. No Rio Grande do Sul, há uma exigência adicional para quem trabalha com herbicidas hormonais, que precisam ter um curso ainda mais detalhado. A tecnologia está aumentando cada vez mais. Especificamente aqui no estado do Rio Grande do Sul, a gente tem muito forte em cima da aplicação dos herbicidas hormonais, que são as instruções normativas. Como você falou, o programa do MAPA, que está vindo, o aplicador legal, ele vai envolver todos os agroquímicos, todos os produtos. Então a gente está falando não só de herbicidas hormonais, está falando de inseticidas, a gente está falando de fungicidas, e cada um deles tem uma particularidade na hora da pulverização. Como vocês viram aqui, tamanho de gota adequada, ponta de aplicação adequada, cuidados ambientais para aplicação adequada. Então, cada vez mais a gente tem desafios para estar repassando essas informações para os agricultores para eles estarem utilizando os produtos da maneira adequada. Bom, você disse que as janelas, as questões climáticas e as janelas cada vez mais apertadas, eu participo de alguns grupos de produtores e a gente vê sempre o desespero do pessoal aí, olha, vamos aproveitar que hoje vai abrir e tal. Isso tem sido o desafio de quem está lá na ponta trabalhando, né? Como é que se encaixam as boas práticas nessa necessidade do produtor? As boas práticas são um conjunto de ferramentas que o agricultor precisa utilizar na hora de fazer uma pulverização
como por exemplo, ele precisa utilizar antes, durante e após. Mas numa hora de fazer uma pulverização, elas são informações, dicas para ele fazer a aplicação do produto adequadamente. Para que ele utiliza um produto agroquímico? Para estar combatendo, por exemplo, uma planta daninha, uma doença ou uma praga. Qual o objetivo? Depositar a dose, quantidade adequada na planta daninha, na doença ou na praga para estar combatendo. Então, as ferramentas de boas práticas agrícolas, as informações, elas são um repasse dessas informações para ele aplicar adequadamente. E as informações são fáceis, não é complicado você fazer uma aplicação segura e correta. O que ele precisa é tomar alguns cuidados durante a aplicação. Está com a velocidade de vento muito maior? Baixa um pouco a barra, aumenta um pouco o tamanho da gota, espera um pouco, aplica um pouco depois. Então, tem condições de ele saber utilizar da maneira correta. Usa o que a gente chama de TRD, técnicas de redução de deriva. São várias técnicas, dependendo da condição que ele está aplicando, ele pode utilizar, ele vai sim conseguir fazer uma aplicação segura. No mínimo, ele vai economizar e preservar a saúde. Com toda certeza. E o principal, ele vai estar atingindo o alvo. O que ele vai estar fazendo? Combatendo o problema e colhendo de uma maneira produtiva e sustentável. Certo, obrigada. Para ajuda no entendimento do impacto das condições de vento e a escolha dos bicos de aplicação, foi desenvolvido um simulador para deixar a deriva mais visível. O conceito da deriva é assim, ó, você cria as gotas de pulverização e o propósito dessa gota é aplicar esse produto aqui. Mas por qualquer que seja o motivo, se essa gota se desloca e cai numa outra região, né, e você tem então as gotas atingindo outros alvos que não são exatamente aqueles programados, a gente conceitua isso como deriva física por arraste de partículas. Então o que o simulador deriva faz? Ele me permite pulverizar, né, simulando uma condição da natureza, que é o vento. Então eu coloco aqui gotas, por exemplo, finas, médias, grossas, muito grossas, em cima de uma quantidade de vento. E aí, né, o equipamento é dimensionado para isso, ele produz o arraste das gotas para fora do equipamento. Quando eu coloco uma ponta que gera bastante gota fina, então eu vejo bastante gota saindo aqui. Então eu vivencio o processo de deriva. E aí, para quem está sendo treinado para agricultor, ele está acostumado a ver isso no pulverizador, mas ele está sentado pensando em todas as outras coisas que acontecem durante o processo de pulverização e todas as responsabilidades que ele tem, mas ele não tem tempo de olhar a deriva acontecendo. E aí por isso que a gente chama de simulador deriva. Então aqui eu consigo ver a deriva acontecendo e isso torna o processo bastante intuitivo deste entendimento. Ao longo dos 20 anos do programa, o desafio de aprendizagem mudou. Antes, os produtores precisavam saber até o que eram as boas práticas. Hoje, a necessidade maior é conhecer sobre as condições meteorológicas ideais para a aplicação de produtos. 20 anos atrás, quando nós chegávamos numa propriedade para abordar o aplicador e falar de boas práticas, ele tinha dificuldade de entender até o que é boas práticas, né? Então, esse é um conceito que foi sendo disseminado e aprendido pela agricultura. Então, hoje, em qualquer propriedade, quando a gente fala de boas práticas, as pessoas já sabem o que vão receber, né? Que são os conceitos de aplicação correta e segura. Então, ganhar um entendimento de boas práticas ajudou muito a disseminar boas práticas em todas as áreas da agricultura, e não só na tecnologia de aplicação. Então esse foi um ganho que eu acho muito significativo. Em segundo lugar, como o projeto foi criado 20 anos atrás para pensar em como reduzir o risco da deriva causar problema, né, hoje, muito melhor do que 20 anos atrás, os aplicadores entendem o processo de deriva. Saber que a deriva existe e saber que ela pode causar dano, talvez esse conhecimento já existia 20 anos atrás. Mas como ela ocorre, por que ela ocorre, isso não era um conhecimento adquirido. Quer dizer que quando não tem vento pode ter deriva por inversão térmica, né? Isso não estava no repertório de conhecimento do aplicador, e isso hoje faz parte. Então também o entendimento da deriva e do que causa esse problema passou a ser um ganho muito grande de você fazer um projeto de longo prazo. A gente entende isso analisando o que os agricultores respondiam nos testes 20 anos atrás e o que eles respondem hoje. Bom, e hoje então o maior desafio é trabalhar em cima das questões, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, em cima das questões meteorológicas, o conhecimento sobre isso e como lidar com as variações? Com certeza.
O agricultor, ele talvez ele se considere, né, o aplicador, o agricultor, ele se considere o mais entendido nisso, porque ele está todo dia, né, sentindo os efeitos da condição meteorológica. Não, eu sei como é a meteorologia aqui na minha área de trabalho. Tá. Porém, o entendimento dessas nuances de uma velocidade máxima ou mínima do vento, de um limite de umidade e temperatura, fez com que ele entendesse o tipo de pulverização que ele pode fazer em cada condição, que é um conhecimento que não era bem estruturado. Então hoje ele sabe perfeitamente que se ele vai aplicar com um pouco mais de vento, ele tem que fazer a gota maior para ela resistir fisicamente a ser carregada e gerar a deriva, e ele sabe buscar na bula essa informação, né? Qual é o limite de vento mínimo e máximo para esse produto? Busca na bula, né? E esse produto vai ser aplicado com qual tamanho de gota? Ele busca na bula. Então essa informação acaba sendo um ganho qualitativo que o agricultor passou a perceber. Se o senhor tivesse que dar um conselho, leia a bula. Na verdade, se tudo que está na bula fosse seguido de fato à risca, a gente teria muito menos problema, né? Os programas de extensão continuariam sendo necessários, né, para dar suporte ao contexto todo de boas práticas, mas a gente gasta metade do treinamento para ensinar uma coisa que já está na bula. Terminou hoje em Bagé o 3º Simpósio Gaúcho de Ovinocultura. Durante 2 dias, lideranças, pesquisadores e produtores debateram as oportunidades e gargalos do setor. A metade sul do Rio Grande do Sul, com todo o potencial que tem para sua pecuária, em especial a ovinocultura, assistiu a metade norte desenvolver o seu PIB, desenvolver suinocultura, avicultura, se tornarem cadeias produtivas de excelência, e talvez não fizemos algumas lições de casa. E eu tenho certeza que muitos aqui fazem, mas nós temos um compromisso de forçar que muitos façam. E forçar não é obrigar, não é exigir com coação, mas é fundamentar que, para ficar na cadeia produtiva de ovinos, tem que ser produtor, não pode ser colecionador, como foi dito ontem. É fundamental que nós possamos evoluir nessa discussão. Então, eu só gostaria de dizer que em 2035, Rosane, eu gostaria que nós estivéssemos discutindo ovinocultura como a gente vê o pessoal fazendo em aves e suínos hoje, brigando pela excelência do produto para entrar numa Ásia, para vender para Japão, para vender para mercados exigentes, e nós temos sim que pensar em competir de igual para igual o mercado de carne ovina com a Oceania. O que é a Oceania, Nova Zelândia, se não um Uruguai sem continente? Nosso vizinho nos ensina todo dia algumas lições e talvez nós não estamos com dificuldade de captar. As questões culturais do Rio Grande do Sul, Edgar, trouxeram a ovinocultura até aqui, mas ou nós viramos algumas chaves, ou seremos eternamente admiradores de uma ovinocultura que será eternamente uma cadeia com potencial. Gostaria de encerrar com essa provocação, porque eu acho que é fundamental isso. Nós não podemos ser um estado com ilhas de excelência em ovinocultura. Algumas propriedades, modelos espalhadas, professor Júlio, mas onde a base produtiva, o grande volume, ainda não superou gargalos básicos. O presidente da Associação Brasileira de Empresas de Agronegócio de Ovinos e Caprinos disse que o setor precisa se organizar com visão de longo prazo. Que a gente precisa inovar, né? A gente precisa pensar fora da caixinha. É isso que eu estou tentando fazer lá no Nordeste, depois de mais de 35 anos que trabalho com ovino e caprinos, desde o tempo de estudante de veterinária, né? E quando eu olho para trás e vejo coisa de 20 anos atrás, eu digo, poxa vida, dá vontade de desanimar. Mas a vontade, a paixão, que tudo na vida tem que ter paixão. Se não tiver paixão, as coisas ficam mais difíceis ainda. Então, a gente tem que ter paixão pelo aquilo que faz, pelo aquilo que gosta, para poder ter o mínimo de êxito possível naquele propósito. E eu acho que ovinocultura é propósito. Então, nós temos que ter um propósito. E esse propósito passa necessariamente por um planejamento de gestão estratégica. Então, acho que os gaúchos, a ovinocultura, a cadeia produtiva da carne ovina gaúcha, ela tem que ter um planejamento de gestão estratégico, o que é que ela quer chegar a 10 anos, e pensar hoje, né? E seguir esse caminho. É claro que ao longo de um planejamento você tem correções.
Nada, né? Porque os cenários mudam a todo momento. O professor Júlio Barcelos destacou que o produtor precisa procurar resultado econômico. E a partir da base econômica, existem os caminhos para a construção dos outros 3 pilares da sustentabilidade. Inclusive, saiu recentemente um estudo sobre a produção animal na América Latina, coordenado pelo Instituto de Cooperação Interamericana, que demonstra que o pilar mais importante para todos os elos da produção animal continua sendo o resultado econômico. Enquanto nós não tivermos isso de forma muito consciente, qualquer política, qualquer estratégia, ela não avança, porque se não houver resultado, de forma muito pragmática, em termos econômicos, qualquer atividade ela não se mantém. De nada adianta o cordeiro valer o dobro do preço se a taxa de assinalação é 50%. Se a taxa de mortalidade é muito alta, não tem mercado que resolva. Então, precisamos reforçar um pouco a eficiência tecnológica, a gestão, que é a escolha das tecnologias. Isto ainda é muito incipiente, nós temos dificuldades de escolher o que fazer e tem muitas formas de fazer a mesma coisa. E este portfólio de tecnologias, este cardápio, precisa ser melhor estudado para definir qual é a técnica que vai se utilizar para um determinado processo produtivo. Ainda, a visão sistêmica tem que olhar o todo, naturalmente, passa por um grau de organização, e a ovinocultura passa, senhor presidente, por organização. Isto é organização. Lá no final eu vou usar uma palavra que é mandatória hoje, que se chama governança. E brasileiro gosta de governança. Brasileiro é como criança. Criança gosta de ser mandado. Tem que fazer assim, 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 assim. E as grandes instituições do mundo, elas têm uma governança muito boa. E a cadeia produtiva da carne ovina, ou da ovinocultura, vamos chamar, ovinocultura como um todo, aí não é cadeia produtiva, é um complexo, ela passa por estruturas de governança. Esses mesmos elementos nós já estudamos há muitos anos na bovinocultura de corte e eles se repete também na ovinocultura. O Agrocultura RS de hoje fica por aqui. Um bom fim de semana para você. Até a próxima.